A ascensão de obras como Dandadan, onde encontra-se comédias surrealistas, elementos ilógicos e uma falta de progressão na narrativa, acaba por despertar dois nichos muito barulhentos na comunidade ao redor do mundo. Que por um lado tem os fãs que fazem o lado da adoração da obra, do outro tem a bolha otakult, que acredita que todas as obras têm que ser analisadas e serem levadas a sério. No vídeo de hoje espero fazer com que você valorize mais a sua interação com as obras para poder melhorar a sua experiência, ao invés de só seguir uma cartilha ou adorar sem saber o porquê. Salve! Deus aqui, primeiro vídeo diferente aqui do canal, todos os outros foram unboxings, foram leituras, foram minha coleção aqui, por exemplo, mas dessa vez quis fazer um vídeo diferente, quis fazer um vídeo sobre minha experiência com a obra Dandadan e também como que a comunidade se relacionou com ela. Acredito que dispense comentários Dandadan, né? Mas vou ler a sinopse só por garantia. Dandadan é uma história que se passa basicamente no Japão atual, onde Momo Ayase, uma colegial que acredita na existência de espíritos, e seu colega que ela apelida de Okarun, um viciado em alienígenas, OVNIs e fenômenos inexplicáveis. Esses dois personagens, eles não acreditam um no outro, né, e decidem provar as suas crenças para cada um. Assim, a Momo vai até um lugar abandonado para poder relatar esse OVNI, e o Okarun vai até um túnel assombrado, e aí se começa uma história desses dois personagens, talvez uma história de amor, talvez várias histórias bizarras e ocultas dentro desse mundo. Esse vídeo está sendo postado no dia do episódio 12, né? Já foi anunciado, terá uma segunda temporada já em julho de 2025, muito bom para os fãs da obra, afinal de contas fez um sucesso tremendo dentro do Japão ou fora dele mesmo. Acredito que a mídia só falou dele nesse ano, basicamente, né? É muito bom, né? E muito recompensador a Science Saru fazer essa adaptação, que foi muito bem feita. Mas voltando para o tema do vídeo, como eu já falei, o objetivo desse vídeo é essencialmente tentar explicar e tentar analisar a relação dos fãs com a obra e dessa outra bolha, principalmente da Dandadan, né? Eu vou tentar trazer uma outra visão que, particularmente para mim, funciona muito mais. É uma maneira que acaba por ter uma experiência melhor, acaba que você tem uma experiência melhor com todas as obras que você assiste, seja anime, seja filme, seja livro. O roteiro, né, eu falei a sinopse para vocês, mas se a gente fosse explicar de maneira um pouco mais semiótica o que é Dandadan, a gente conseguiria descrever como uma obra que se propõe a ser um shonen envolto de comédia, ação sobrenatural e leves pitadas de romance. Isso, obviamente, em relação à sua primeira temporada. Porque, quem sabe, pode mudar-se o tom da série, assim como mudou no episódio 7, mas falando sobre esse aspecto da série, de ser esse shonen envolto de comédia, como eu falei também no início, sobre ser uma comédia, isso significa que a história ela é mostrada como algo que não procura uma profundidade narrativa. E explicando exatamente o que eu quero dizer, até agora a trama da história foi ir atrás realmente das bolas do Okarun. E é isso, não tem um comunicado por trás, uma grande guerra acontecendo por trás. Não existe uma trama maior rondando os episódios, e eles estão indo em busca dessa resposta, dessa verdade dentro da sua obra. Como uma guerra ou conflitos psicológicos que vão progredindo o peso narrativo dessa história. Por essas e outras que acabou virando um alvo da bolha otakult, que julga o anime, que propõe que o anime é ruim, simplesmente porque ele não tem um peso na narrativa, ele não se importa necessariamente com o que o futuro os aguarda, vamos dizer assim, né? Ele é muito mais sobre o momento deles ali do que necessariamente sobre uma história de longo prazo, né? Tanto que o próprio começo da história é assim, né? Uma cena de comédia que faz com que o Momo e o Okarun vão atrás de tentar provar que a sua verdade é aquela ali, e é isso, né? E é uma cena completamente envolta de comédia, o episódio inteiro é comédia pura. E essa falta dessa escrita de narrativa densa, com camadas de personagens ou world building muito bem trabalhado, é um take que os otakuts eles pegam isso e a levam. E para mim esse take já é suficiente para poder trazer uma reflexão para vocês. A ausência da profundidade narrativa, né, a narrativa que permeia a série ao longo do tempo, é uma característica de Dandadan e não deve ser tratada como um defeito da mesma, a não ser que ela realmente procurasse fazer isso, como não é o caso. E esse fator não é exclusivo de Dandadan, existem diversas séries que tem como a gente citar, que não buscam ter esse peso narrativo contínuo e mesmo assim são séries excelentes. A gente pode citar Mob Psycho na demografia shonen, a gente pode citar Penny Stoking, Goku Shufudo
E do outro lado da moeda, né, com um peso de profundidade narrativa para fazer essa comparação, a gente tem obras como Death Note, Fullmetal Alchemist ou Jujutsu, que desde o seu início, desde o seu primeiro episódio, a gente entende aonde que a série quer chegar, qual é essa mensagem da série. E caso alguém trate de levar obras como, eu já disse, Mob Psycho, ou Goku Shufudo, ou até mesmo Dandadan, como obras insuperáveis ou perfeitas, deve-se atentar às características dela. Afinal, toda obra tem a sua finalidade. Por consequência, será pedante se eu pedir que faça algo que ela mesma não consegue, ou que ela mesma não se propõe desde o início de sua série. Existe um fenômeno muito comum de animes que não se levam a sério, de obras no geral, de maioria japonesa, que é onde eu conheço mais. Elas não se levam a sério até um dado momento da sua série, e aí vamos pensar num anime de um cour, quando chega no episódio 9 e 10, começa uma trama extremamente pesada ou que não é compatível com o tom que a série apresentava até agora. Bom, já expondo um lado da moeda, de por que eu acredito que eles estejam errados ao botar que Dandadan é uma das piores coisas já feitas, ou uma coisa, ou qualquer coisa, e no outro lado da moeda, né, do lado do fandom, a reflexão ela fica na questão de acreditarem que Dandadan é perfeito e buscarem incessantemente provar isso para o mundo. Mas será que Dandadan é mesmo perfeito? Para mim, o impacto da arte, ela permeia por essência o sentimental das pessoas. E, infelizmente, algumas pessoas acabam confundindo isso dentro de si mesmo e levando somente para o lado sentimental. Quando você busca mostrar um defeito da obra ou que ela utiliza de clichês para poder avançar a narrativa, você acaba sendo atacado e julgado simplesmente por mostrar que a obra não é perfeita e simplesmente que ela usa de clichês ou que quando buscamos a racionalidade dentro da obra, separando um pouco o lado sentimental, existe maneira de você ver defeito nela. Mas é o que eu falei, né? Infelizmente, o que eles levam muito em consideração é, na verdade, o seu sentimento em relação à própria obra, gerando, assim, comunidades briguentas que beiram a irracionalidade só por você comentar dos xodóis deles. Eu poderia até usar de exemplo a minha opinião sobre o episódio 7, né? Que é, dito por muitos, uma das melhores ou o melhor episódio que foi lançado esse ano. Minha opinião é um pouco contrária a isso, acredito sim que seja um episódio excelente, principalmente por propósito daquele episódio, apesar que para a narrativa não tem peso nenhum aquelas cenas. Mas para mim, pelo menos, essa relação com as obras, artes feitas por alguém, várias, às vezes centenas de pessoas que não sabem de sua existência, é nitidamente ruim e não agrega em nada na sua experiência, que é o que a gente está tentando falar nesse vídeo. Muitas das vezes, essas obras que acabam por ser defendidas são rapidamente substituídas por novas séries, quando acontece a troca de season. Isso não é algo unânime, mas é uma boa parcela que acaba sendo refém desse ciclo. Esses, para mim, são os dois lados da moeda. Não sei se para você tem alguma coisa diferente, se tem alguma coisa a pontuar a mais em relação ao que eu estou dizendo. Caso, deixe aí nos comentários. Bom, até agora eu só julguei, né? Falar assim é muito fácil. Mas aí o que você, né, do outro lado da tela, pergunta para mim? O que eu devo fazer para poder assistir certo, então? Primeiramente, é que não existe assistir certo, né? Cada um assiste com o seu ponto de vista, cada um tem um sentimento em relação àquela série que é assistida. Porém, nós não devemos ser levados pelo sentimentalismo e muito menos levar somente a uma cartilha e você avaliar as coisas baseado nela. E você falar, não, esse toque de direção aqui tá ruim, essa trilha sonora tá mal encaixada, então já reduziu uma nota. Não é assim que funciona você assistir alguma coisa. E essa é a armadilha também de você entender uma obra, né? Você acaba querendo entender uma obra e você acaba por levar uma cartilha e você somente colocar a sua experiência na base da cartilha. E também não acho que é saudável você só se deixar levar pelo sentimento que a obra te dá. Eu acredito que esse fenômeno que eu apontei de obras que acaba a temporada e você simplesmente para de escutar é um grande exemplo disso. Na última temporada de anime, da gravação desse vídeo, teve o História. E o História simplesmente morreu depois que acabou o anime. Todo mundo falava como se fosse algo muito bom, muito legal, apesar que comparado, por exemplo, com Dandadan é bem ruim, mas depois que acabou a temporada, simplesmente ninguém mais fala disso. Também teve isso com alguns outros animes que acabam por surgir e depois só apagam. Obviamente, né, isso é uma consequência da animação, né? Quando uma animação é lançada, todo mundo vai ver e, ou seja, ela se torna comentada e depois você vai diminuir o nível.
Mas existe uma diferença entre você estar aqui, todo mundo está falando sobre, e você só despencar e ninguém mais falar sobre. Mas falando sobre como eu faço, é só mesclar os dois, sabe? Você ter um pouco da sua racionalidade enquanto você assiste e um pouco do seu sentimentalismo enquanto você assiste. Você deve sim ser impactado pela arte que te apresenta. Afinal de contas, o que importa de verdade quando você está assistindo alguma coisa é a sua experiência com ela, e não se ela foi perfeitamente dirigida ou a história não tem furos. E também não é porque eu vi uma história quando criança que ela agora é ruim. Talvez ela não agrade mais o seu humor, mas quem sabe uma crítica que a sua obra faça não acabe te despertando um outro sentimento. Da mesma forma que a obra não ter saco gás ou uma direção excelente, quando você viu, não a torna necessariamente ruim. Essa conversa ela pode ser estendida por mil e um lugares, partindo de perspectivas pessoais sobre algumas obras, ou sobre tons da série, de alguma obra que desagradam alguns públicos, mas o vídeo vai ficando por aqui. Eu não quis falar muito sobre Dandadan ou muito a fundo sobre esse tema, porque eu acredito que seja algo bem simples de ser entendido, e eu quis tornar esse vídeo o mais fácil possível para todo mundo entender e todo mundo refletir sobre a sua experiência com as obras. Espero conseguir fazer mais vídeos assim, mais vídeos eu falando para a câmera e trazendo alguns pontos sobre algumas séries. Já tenho alguns outros vídeos em mente para fazer, mas isso vai ficar para depois. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like se você gostou. Eu tô lá no Twitter também, caso você queira dar uma olhada aí embaixo. Vou postar muito provavelmente uma review sobre Dandadan lá no My Anime List. E é isso. Até a próxima.